Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Café, podcast sobre empreendedorismo para motivar e inspirar pessoas. Se você já chegou aqui comigo nesse episódio, eu já vou pedir para você dar um like, se inscrever no canal, ajudando esse canal a crescer e eu a trazer cada vez mais histórias inspiradoras para vocês. Toda quarta-feira, às 20 horas, tem episódio exclusivo aqui no canal do YouTube. Então, já corre lá e se inscreve no canal. E hoje, o nosso tema é da linha de frente à estratégia. O poder de encantar clientes. E quem eu trouxe para falar desse tema é a Lê Palermo. Ela é expert em experiência do cliente e vendas. Então já fica aqui que está incrível esse conteúdo que a gente está trazendo hoje. Porque antes eu preciso apresentar para vocês os patrocinadores aqui do Pod Café. Paladares da Natureza. São geleias veganas. Para quem segue aí uma linha fit, é ideal porque não tem açúcar. Então já segue lá o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E também Contix Contabilidade. Todo empreendedor precisa saber lidar com os números de uma forma estratégica. Então já chama lá a Juliana no QR Code que está aparecendo aqui na tela. E ela mandou aqui, gente, um presente exclusivo. A convidada já chega aqui hoje ganhando presente. Então ela mandou aqui um diagnóstico contábil para a Lê que já está aqui comigo e também um mimo que eu adorei, eu ganhei também e adorei. E eu não posso deixar de falar hoje também da Mara Manzoli. Ela é consultora de imagem e estilo para você aprender a lidar com seu posicionamento estratégico e passar a imagem que realmente você quer passar. E é claro, sem perder a sua essência. Gente, ela aqui que me ajudou a escolher o meu look hoje, está me ajudando aí no posicionamento estratégico, eu estou amando. E você, Meu Ale, você também. gostou? Ela ajudou a convidada aqui também. É muito importante o Muito posicionamento. importante. Gostei muito Você também. gostou? Fantástico bater um papo com ela, aprendi várias coisas. Olha, muda a vida. Fica Muda. muito mais prático e mais assertivo. Fica. E agora chegou a hora da gente conhecer a nossa convidada de hoje. Ela já liderou grandes equipes, transformou atendimentos comuns em experiências memoráveis e vai revelar no Pod Café o que as empresas precisam para encantar os seus clientes de verdade. Seja bem-vinda, Lê. Muito prazer. Muito obrigada por trazer todo esse seu conhecimento, essa bagagem aqui para a nossa audiência. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falar um pouquinho, né, trazer aqui um pouquinho da história, inspirar novas pessoas e aprender também, né, com todos vocês. Eu que agradeço. E já quero começar aqui esse episódio perguntando para você quem é a Lê por trás do crachá. Que as pessoas ali olham no seu liquidinho e não enxergam. A Lê, ela é mãe de uma menina de mocinha já, de 21 anos. Olha, Já está fazendo tá ótima. faculdade, já está encaminhada, fazendo estágio. Sou madrasta também de um rapazinho, o Lucas, que tem Nossa, 18 anos, casada com Wagner. Gosto muito de cantar, né? Eu sou é evangélica, então eu amo mesmo. cantar, mas eu canto para mim, Olha, uma tá? Eu não curiosidade canto em nenhum lugar. que muita Não me gente pedir não para sabe. cantar. Mas eu gosto sim, eu gosto muito de viajar e amo visitar cafeterias novas, assim, lugares para eu ter aquele momento de experiência daquele lugar e sentir como que está sendo o atendimento. E não só porque isso é meu trabalho, mas porque eu gosto mesmo. Eu já amo café, Nossa, né? E também eu gosto de ter aquela experiência, vivenciar aquele momento daquele local. Então, isso daí é é a um dos meus verdadeira hobbies. experiência ali do cliente. Isso mesmo. E quando você sentiu na sua trajetória que você precisava sair ali do modo execução para ir para o modo mais estratégico? Olha, foi desde cedo, na verdade, né, eu acho que eu amadureci muito rápido em toda a minha trajetória, em toda a minha vida, e logo quando eu entrei em uma das empresas, uma primeira empresa que eu trabalhei, eu já senti que ali eu estava igual a todo mundo. Então eu percebi que se eu continuasse fazendo a mesma coisa que todos, eu não conseguiria sair e ser diferente, e ganhar mais, ou talvez conseguir outros cargos, porque eu estaria junto com todo mundo. Entendi. Então, a partir dali, eu já comecei a trazer um pouco de estratégia para tudo aquilo que eu fazia. E você teve muitas transições nessa sua trajetória. O que mais mudou assim você, a sua visão do mundo?
Olha, o que mais mudou minha visão do mundo, acho que teve vários momentos, porque a gente tem, acho que, vários momentos e São recomeços, fases, né? são Fases da fases. vida. A gente somos igual à lua, né? É Cada vez a gente verdade. está em uma fase da lua. E eu acho que um dos momentos, assim, que eu tive muito essa transformação foi no momento que eu saí de uma empresa que eu estava ali já por 11 anos e eu tive que voltar para o mercado e começar a trabalhar em um outro local. Foi a hora que eu falei assim, gente, e agora? Eu faço o quê? E aí eu tive que começar a mudar as minhas estratégias, mudar quem eu sou e ver um mundo que era um mundo diferente daquele que eu estava conhecendo. Nossa, e como é que foi, Lê? Conta um pouquinho só, mais um pouquinho da sua trajetória, que eu tô curiosa. Você começou como executiva lá no CLT, né? Na verdade, comecei como estagiária, né? Lá com uns Estagiária. 17, 18 anos, comecei como estagiária. Eu escolhi fazer administração de empresas com análise de sistemas na faculdade. Olha, Então, lá, né, no ano de 98, já se falava que tecnologia era a profissão do momento. Então, eu quis entrar já nessa área, mas eu gostava da área de administração, eu gostava de escritório, eu queria trabalhar no escritório. é Então, eu misturei mesmo? negócios com tecnologia. Só que meu primeiro estágio foi numa empresa que eu entrei para fazer atendimento ao cliente. Então, quando eu entrei nessa empresa para fazer atendimento, eu amei, eu gostei e me identifiquei. Olha, E aí eu falo que eu não escolhi entrar na área de atendimento ao cliente, mas eu escolhi permanecer. Porque nossa, dali você se para frente identificou. eu me identifiquei e comecei a me especializar. Então, tudo que eu fazia era para minha especialização. E eu fui galgando cargos ali dentro, eu fui efetivada. Eu, logo depois, 2 anos depois, eu participei de um processo seletivo que eu fui para chamar o cargo gerente de equipe. Mas é como se Olha, fosse um supervisor hoje em dia, cuidando já de uma equipe. E ali eu fui já galgando, foi né, o meu rápido o espaço. caminho. Foi muito rápido. Então, eu falo, com 20 anos de idade, eu já estava liderando um time, né? Eu já Olha, estava ali liderando 10 pessoas já no meu time, já responsável, casando com 20 anos de idade nossa, tudo também. acontecendo ao Então, mesmo tudo tempo. acontecendo. Por isso que eu falo que eu Grandes amadureci muito rápido. responsabilidades. E ali eu tive a minha filha com 24 anos. Um ano depois eu percebi que eu precisava ter mais estudos. E aí foi quando eu entrei numa pós-graduação para fazer administração hospitalar, porque na empresa que eu estava era voltada para a área da saúde. Então, de novo, né, fui, me especializei e consegui também galgar mais espaços, vamos se dizer, dentro da empresa. Só que essa empresa, ela acabou saindo daqui de São Paulo, ela foi para Brasília. E aí foi onde eu me vi assim, e agora? Eu fiquei 11 anos nessa empresa, falei, e agora? Eu vou para Nossa. onde? E aí você não foi? Não fui, eu não quis ir para Brasília, que eu já estava com a minha família aqui, né, e tudo. E aí foi quando eu saí dessa empresa, minha chefe me indicou para trabalhar em um outro lugar para a filha dela que estava trabalhando num call center. E foi a primeira vez que eu entro num call center, numa empresa de atendimento ao cliente mesmo, sabe? Aquele negócio que era para atender grandes volumes de Olha, atendimento. E ali eu falo que foi uma escola também para mim, porque eu aprendi tudo que eu sei hoje de indicadores de atendimento, de um call center, de monitoria, de treinamento, foi ali dentro que eu tive toda essa que experiência. bacana, que E bacana. dali eu fui galgando mais espaços, né, em outros lugares. Dali eu saí, eu fui convidada para participar de uma abertura de uma startup, né, que na área Uau! de farma, né, era uma venda de medicamentos pela internet. Em 2012, Que isso. responsabilidade. Meu, eu acho que foi a hora que você prova para você mesmo que você sabe fazer, porque numa startup, você não tem para quem perguntar, né? Você foi Sim, contratada para fazer aquela função e tem que fazer dar e certo. tem que fazer dar certo. Então, eu fiz muito benchmark, eu fui muito para o mercado, entender o que estava acontecendo. Eu apoiei na construção do site, né? Desde políticas, desde processos internos de trocas e devoluções, desde como que a gente faria essas reversas e políticas dentro do site. Então, a escrita, Olha, vamos dizer, da FAQ do site, participei de toda essa tudo parte, de isso. tudo isso. E montei a central de atendimento, né? Tendo que montar infraestrutura, escolher sistemas Nossa, e pessoas. Então, eu também tive que olhar para o mercado, ver quem eu traria de pessoas, treinar essas pessoas e pôr para funcionar completo. completo.
E foi, assim, uma experiência fantástica. Eu acho que foi um momento da minha vida que eu trabalhei demais, assim, demais. Aquele momento, assim, que você fala, agora é a hora de você trabalhar Mas mesmo, acho que com muita satisfação de ver o com negócio ali de muita. fato rodando, É um prazer, assim, que você eu fala assim, nossa, imagino. que gostoso. E você vê que tá funcionando. Lógico, desafios teve, né? Toda essa parte, mas o quanto foi rico poder participar disso, sabe? Assim, Um grande trazer todo aprendizado. esse aprendizado. Porque dali foi onde eu comecei a entrar no mundo mais de tecnologia, porque eu já estava envolvida com isso, até pela minha faculdade, porque eu sempre misturei negócios com tecnologia, mas eu estava implantando chat. Então, assim, lá em Uau! 2010, 2012, o chat era muito novo, né? Hoje a gente tem chat em todo lugar, a gente tem WhatsApp. Então já era ali inteligência, Era já um no comecinho, já era um começo. comecinho, ainda não tinha automação. Ela Ah, era só o entendi. chat, as pessoas entravam, perguntavam e tinha uma pessoa do outro lado para responder. Ainda era assim, mas assim, não era mais só telefonia. Era também Entendi. já um canal digital, vamos dizer, né, que a gente Uau! já tinha. E foi assim uma experiência fantástica essa empresa, né, e foi assim uma escola para mim. Saí de lá, fui convidada para implantar a Petrobras em uma outra Que empresa, né? Porque ela tinha bacana. acabado de ganhar a licitação. E assim, também foi um desafio enorme contratar mais de 150 pessoas do dia para a noite, treinar as pessoas, colocar a operação para rodar e funcionar. Então, assim, foi também E sempre um grandioso. desafio novo. Por mais que você já tenha tido uma experiência, acredito que sempre é aquele gelo na barriga, É, aquela, eu aquela acho que é o gelo na barriga superação. e o brilho no olho. É verdade, essa combinação Tem que ter os exatamente dois, isso, assim, tem que porque ter os acho que dois. tudo que você vai fazer, a gente tem um brilho no olho, mas tem que te dar aquele friozinho, porque se tiver tudo igual, se tiver calmaria, não sei, eu não me acostumo. E eu acho que é exatamente isso que torna a vida, os nossos negócios mais interessantes também, né? Não É, é isso? sempre fui movida muito a desafios. Então, toda a minha trajetória, eu fui movida muito assim a desafios. Depois da Petrobras, fui trabalhar na Netshoes, com a minha chefe que trabalhou comigo Olha, numa empresa anterior, me chamou para trabalhar na Netshoes. E de novo, uma empresa fantástica, assim, acho que de todas que eu trabalhei, eu falo muito bem dessa, porque essa daí foi assim a que me trouxe muitos aprendizados ali dentro, não que as outras não tenham trazido, cada uma no seu jeitinho, mas ali a cultura era muito diferente, era muito gostoso, era muito leve, nossa, que era uma bacana. empresa com um ar de startup ainda, então ela era muito rápida. Então, ali sim foi quando a gente começou a trazer a automação Ah, já para entendi. dentro da empresa. Então eu implantei, eu ajudei nos projetos de implantação de automação, tanto no chat quanto na URA, no telefone, né, que a gente fala. Então, Nossa, hoje em dia tem lá, né, que você liga lá, diz que um para isso, diz que dois para aquilo, que todo mundo fica nervoso com aquele negócio, né? sim. Lá atrás, em 2016, eu estava ajudando a implantar o envio automático de boleto bancário, por exemplo, para o e-mail do Uau, cliente. O envio automático da segunda via, né, que dessa fatura, no momento era uma status. evolução Era uma enorme. evolução. Em 2016, enviar status de pedido para o cliente. Imagina, tem tanta loja um dia que nem consegue mandar Sim, status ainda. é verdade. Ainda. Ainda, né? Mas eu ajudo, viu? Se vocês precisarem, eu ajudo vocês a colocarem na empresa de Sim. vocês. Mas em 2016 a gente já estava fazendo isso e já colocando então as primeiras inteligências artificiais ali com automação para dentro das empresas para que o cliente fosse mais rápido atendido, para que eles buscassem toda a informação do que ele precisava. Netshoes, saí de Netshoes, fui para uma próxima empresa, né, na qual eu fui convidada para implantar e reestruturar a área de atendimento, que foi hoje ela chama Veste, ela chamava Restock na época, Uau. né, em 2019. A Veste é a dona daquelas grandes Sim, marcas, né, sim. que todo mundo Já ouvi gosta, falar. gosta muito. E eu fui lá para implantar, então, e reestruturar a área de atendimento, porque eles tinham acabado de implantar o e-commerce e precisava melhorar toda a parte de omnicanalidade, que a gente chama, né? Uhum. Cliente ser atendido dentro da loja física, também no online, fazer a troca de um lugar para o outro e deixar isso meio que translúcido ali para ele Você conseguir fazer todo esse navegar. fluxograma, tinha que Toda essa funcionar. jornada do cliente. Que Então, eu já bacana. desenhei essa jornada do cliente lá e também reestruturei toda a parte de trocas e devoluções da empresa. Então, toda a parte de trocas e devoluções, ela tinha ali um legado e que precisava ser resolvido.
com o Procon também, com o Reclame Aqui, que também eu tenho bastante especialização nessa parte de ouvidoria. Então, eu trouxe todo esse meu conhecimento, essa minha bagagem e consegui lidar com tudo isso daí lá Nossa, dentro. sempre nichos diferentes, Sempre. né? Assim, saí da saúde, fui para farma, fui Exato. para um esporte e moda, porque também tinha Zattini ali Sim, dentro, e aí eu fui para uma alta moda, né? Alta moda premium, né? sim. Que é de clientes com também com uma exigência diferente, né? Eu Outro falo, público. outro público. E aí, em 2020, nós temos a pandemia, né? Ah, A grande pandemia. Acho que todo mundo tem antes pandemia e depois de todo pandemia. mundo, todo mundo tem uma história para contar. Tem. E em 2020, a empresa, lógico, moda não vendeu tanto e a gente estava já naquele momento, né, bem difícil. E eu comecei a olhar para o mercado e falar assim, "E agora, né?" E aí eu lembro de um dos conselhos que minha mãe sempre deu. Ela sempre falou assim, ó, minha mãe é da área da saúde, né? Ela Ah, já é quero saber esse técnica de conselho. enfermagem. E ela falou, olha, a área da saúde nunca vai faltar emprego. Sempre vai ter, porque todo mundo vai sempre precisar de pessoas da saúde. É E verdade. nessa hora eu comecei a pensar, nossa, é verdade. Plena pandemia, o que estava bombando, todo mundo trabalhando muito da área da saúde e tudo mais. Mas eu de casa comecei a olhar o que que eu poderia fazer, né? Assim, muito na minha área profissional para me especializar. E se falava muito de CX, de Customer Experience, já estava falando muito, um ou outro trazia E você que informação. adora uma novidade, adora Pois é. estudar. Eu comecei a absorver alguns cursos que já existiam, algumas informações, já comecei a trazer para mim informações que eram relacionadas a isso, porque eu queria estar por dentro. Eu estava vendo que só o que eu tinha de conhecimento talvez não estava sendo o suficiente. E foi o que me deu o próximo emprego, porque aí Hum. um grupo da PSP, ele me convidou para abrir a área de experiência do cliente da empresa. Então, a partir dali foi onde eu assumi esse desafio. Em janeiro de 21, eu Que fui trabalhar no fantástico grupo. isso! Você já estava super preparada, porque já estava estudando. Já estava estudando, então assim, já estava dentro de mim pelo menos conceitos, algumas coisas assim, misturado com relacionamento com o cliente, né, que é vendas, Sim. pós-vendas e toda essa retenção e tudo mais. E aí, quando eu cheguei na empresa, foi a primeira vez que eu trabalhei numa empresa tão grande, né, 30.000 colaboradores, 1.500 lojas, Uau! e eu cheguei para cuidar da experiência do cliente, né? O grupo da PSP, da Drogaria São Paulo, Drogarias Pacheco. Volto para a área de farma, lembro da minha mãe, Voltando. que tem que estar na área da saúde. E quando eu cheguei lá, eu falei: nossa, só o que eu sei talvez não seja suficiente. Coloquei para funcionar algumas coisas que eu já conhecia, que eu sabia, muito mais na área de pós-vendas, ali de televendas. E aí foi quando eu mergulhei no meu MBA de CX Nossa. para eu poder consumir conteúdo, para que eu pudesse trazer para a Já empresa. lá trabalhando, você foi fazer. Já trabalhando, já trabalhando. Que Em março de loucura! 20, eu entrei em janeiro, em março de 21 já entrei no MBA e falei, não, eu preciso. Já procurei alguma renomada que já estava um pouco mais envolvida sobre isso, entrei e mergulhei no curso. E foi essencial para eu Fez implantar, toda a diferença. fez toda a diferença para eu implantar todos os projetos na empresa relacionados a cliente, à experiência do cliente, porque aí eu saio de só atendimento, né? Eu saio só do sucesso do cliente, só atendimento do cliente. Eu entro numa esfera de experiência, que é cuidar do começo, do meio e do fim. Nossa, é toda essa jornada. É a jornada inteira. Então, é o mapeamento da jornada que a gente fala do cliente, Entendi. é escutar o cliente, ouvir o cliente realmente, fazer pesquisas qualitativas e quantitativas, que hoje se fala de NPS, né, Uhum. de satisfação e tudo mais, mas eu também fui para pesquisas qualitativas, aquela que a gente Olha, faz um café com os clientes, escuta os clientes, traz para dentro da empresa essas informações. Junto com isso, mescla com dados. Então eu pegava tudo isso daqui, mesclava com todos os dados de cliente. Quem era o perfil do cliente, o que que ele estava sentindo, o que que ele estava falando, quanta como que informação. a gente podia trabalhar com vendas, como que a gente podia trabalhar com retenção, como que a gente podia trabalhar com fidelização. E foi ali que eu trabalhei bastante nessa esfera, trabalhando também na cultura da empresa, com a entrega da experiência do cliente. Então, eu também tive que ensinar as pessoas o que que era a experiência do cliente dentro da empresa, porque não era novo só para mim, era para todo mundo. Então, eu E eu tive acho que que ainda implantar. é, não é, Lê? Ou Ainda melhorou? acho que melhorou bastante, mas eu acho que tem muita coisa para ainda as pessoas saberem como usar.
Porque, Uhum. assim, acho que eu percebo muitas empresas que ouve falar, mas ela não sabe como implantar. Entendi. E aí vem a minha história, porque depois que eu trabalhei na DPSP, implantei vários projetos, implantei também a parte de experiência do colaborador, porque não adianta a gente trabalhar a experiência do cliente se a gente não olhar para o seu colaborador. Tem que olhar a parte das pessoas As também. partes das pessoas internas. Cliente feliz, você também tem que ter funcionário feliz, colaborador feliz. Colaborador infeliz não vai entregar uma boa experiência para o cliente. Sim. Então, eu também trabalhei isso lá. No ano passado, né, eu saí da DPSP e respirei e falei, e agora? Eu vou fazer o quê? Nossa, depois de Né? toda essa De jornada, de toda a tantos jornada, de tantos desafios. desafios, eu falei assim, e agora? Eu vou fazer o quê? E aí foi quando, né, conversando muito ali com meu marido, a gente trocando, e aí ele falou, poxa, por que que você não abre a sua empresa, né? Eles me viam muito na pandemia dando treinamento e falando por time, treinamento e falando, e ele falava, você fala tão bem, se você tiver todo esse gás que você tem e que você entrega para outros, se você entregar para sua própria empresa, tenho certeza que isso vai dar muito Olha, certo. E aí juntou com o meu propósito, né? Eu sou professora voluntária já da Liga Digital, que é uma ONG para jovens, que né, da bacana. periferia, para eles entrarem no mercado de trabalho. Então, isso eu já sou desde 2019, gosto muito e estou sempre envolvida. E também sou embaixadora do Com, que é para ajudar pequenas e médias empresas, há também que são do comércio eletrônico, que tem sites e tudo mais. Eu faço palestras, dou treinamentos muito para essas empresas, ajudando também elas nessas Que áreas. trabalho incrível. E aí, quando ele falou disso, poxa, por que que você não abre a sua empresa? Eu falei, meu, vou juntar isso ao meu propósito, que eu gosto de ajudar também, eu quero ajudar. Porque o que que eu comecei a perceber? As empresas grandes, elas têm o profissional lá dentro, assim como eu Sim. sempre fui o profissional dentro da empresa, né? E as empresas pequenas e médias? E os microempresários? Não Quem tem. ajuda? Então, foi onde eu decidi abrir a minha consultoria para ir para esse nicho de empresas, esse nicho de microempreendedores, para apoiá-los e ajudá-los a entregar essa experiência desde o começo até o fim Nossa, eu ou a adorei. Falta fidelização. muito esse suporte, principalmente para o pequeno, para o médio. Isso não Falta. tem, não tem. E a gente percebe, né? E muitas vezes eu vou em alguns lugares, eu percebo assim, poxa, falta só um pouquinho, sabe assim, só falta um pouquinho para ajudar essa pessoa. E você vê que ela tá fazendo com amor, você vê que ela tá fazendo com tanto esforço, Mas a né? gente não tem esse conhecimento, Lê. É isso, Não e tem eu esse falo assim, conhecimento. poxa, temos que ajudar, né? E aí vem muito aqui do meu propósito, então, de trazer muito esse apoio para essas empresas de uma forma rápida e de uma forma simples, né? É muito o meu slogan também, isso, É, de ser estratégico, rápido e simples, sem adorei, firula. adorei. E aí, esse empreendedorismo começou quando? Começou em julho do ano passado, de 2024, porque eu saí em abril, aí eu fiquei assim, ah, eu vou Olha, fazer isso ou não e tal. Aí eu comecei a estruturar e publiquei, e em julho eu falei, vou fazer. E aí eu não sou muito dessas pessoas que fica, sabe, assim, ai, se organizando. Não, eu já falo o que eu vou fazer, eu já organizo o que tem que organizar e saio e vou vai, tá fazer. com medo, vai com medo Vou com o mesmo. mesmo medo. Aí, tem umas fotos, né, que o pessoal fala o antes, né, quando eu comecei e o Uhum. depois, meio que assim, eu vou e faço. E já publiquei, e assim, no mês de agosto do ano passado, eu já consegui um cliente, já comecei a fazer Nossa, palestras, que e já legal. comecei a apoiar empresas, e já comecei a dar treinamento, dar mentorias para profissionais. Porque realmente essa necessidade no mercado existe, de dar de encontro com o seu propósito. Isso mesmo, isso mesmo. E aí eu apoio muito assim nesse sentido. Então, eu tô desde o ano passado aplicando nessa forma, né? Eu falo que a minha consultoria não é só uma consultoria, ela é uma assessoria. Porque, como as pequenas e médias empresas têm poucos funcionários e muitas vezes cada funcionário já tem a sua função, eu entro e falo não só o que precisa ser feito, mas eu entro para fazer. Ah, segura ali na mão Eu mesmo, vamos seguro junto. pela mão, mostro como que tem que ser feito, faço junto para eu sair de lá com aquele negócio funcionando. Com aquilo funcionando, mostrando que tem resultado, Então vocês estão de fidelizando o aniversário aí cliente. de 1 ano Um já. ano, Ah, eu fizemos vi no agora. Instagram. Parabéns. Muito obrigada. E qual Acabamos de que é o fazer nome da um ano. empresa? Chama 10P Soluções Estratégicas. Ah, 10P por quê? É, meu nome, né, gente? Aqui uma curiosidade. outra curiosidade dela, gente. Eu tô adorando saber. Meu nome é grande, né? Meu nome é Alessandra Palermo Bertramelli Minkov. Uau!
né? Muito Muito grande. grande. E é difícil das pessoas, né, saber, e aí só o Alessandro já é grande. E aí eu falei, não, eu preciso escolher um dos sobrenomes, e aí eu escolhi o Ale Palermo, porque é um nome forte, eu gosto também e tal. E aí a 10P, um dos P's é o Palermo. O primeiro P é o Olha, Palermo. E aí os outros vêm de personalização, de propósito, né, de promessa, de comprometimento. E aí eu vou misturando tudo isso nos meus P's ali, né, dentro dos 10 é P's que eu entrego. estratégico de acordo com o seu propósito. Isso Perfeito, eu mesmo, adorei. isso mesmo. Adorei. E vamos falar um pouquinho de experiência do cliente, porque, como a gente falou, tem muita gente que sabe e muita gente que não sabe o que de fato é a experiência do cliente. E você é uma mulher aí que entende muito de toda essa jornada do cliente. A experiência do cliente, ela é sobre pessoas, sobre processos. O que é a experiência do cliente de fato? E aonde as empresas mais erram? Boa. Eu falo que, primeiro de tudo, todos nós somos clientes. Nós somos clientes, em algum momento, nós somos clientes. E nós, como clientes, a gente sabe como gostaria de ser tratado, né? A gente tem que partir por esse princípio. E o que que é a experiência, né? Quando a gente olha para a experiência é a soma dos sentimentos que a gente carrega, Olha, sentimentos bons e sentimentos ruins. Sentimentos bons te marcam, né? Se ele for memorável, se ele for com brilhante, certeza. se ele for todo mundo aqui, né? Se a gente for perguntar, todos têm uma experiência para contar de um momento muito bom. Mas a experiência ruim também, ela também te marca. Todo mundo lembra de uma experiência ruim que viveu e que não teve um acerto disso em algum momento da vida. Então a gente carrega esses sentimentos bons e ruins na É nossa uma vida. emoção, como se fosse uma É emoção. uma emoção, são os sentimentos, são as nossas emoções. A experiência é isso, é o que você carrega dentro de você dessas emoções. Quando a gente fala para dentro da empresa, essas emoções a gente precisa entender como a gente trabalha desde o início do cliente, quando você está engajando esse cliente, que você está tentando vender, falando da sua marca, falando o que que você vende, encantando esse cliente antes dele chegar, porque existem várias empresas que fazem a mesma coisa que você, né? Então, isso daí é a hora que o cliente ele vai te escolher. Então, essa é a primeira experiência. É Olha, o primeiro momento que você precisa tocar nesse cliente, nesse consumidor, vamos dizer, que ele não virou seu cliente ainda, mas nesse consumidor. O segundo momento é quando ele te escolheu e vem para dentro da sua loja, da sua empresa, vem conversar com você nos seus canais, ele vem para dentro da sua loja ele online, já se enfim, interessou. já se interessou. Então você fez o primeiro ponto, né? Que você conseguiu conquistá-lo. O segundo é a hora de você entregar a promessa. É a hora de você, de Olha, verdade, entregar o que você prometeu. Você entregar o produto que realmente você falou que seria entregar, o serviço que você iria entregar, é ali já vivendo a experiência, é então. vivendo a experiência. E esse é o momento que você tem a faca e o queijo na mão para fazer esse cliente ficar com você. Lembra lá, você já fez todo o engajamento, ele chegou até você. Agora é a hora de você deixar ele com você, você provar que você é boa de verdade, que a sua Uau. empresa é boa de verdade, que seu serviço, seu produto que você está oferecendo é bom. E ele precisa ser diferenciado. Ele não pode ser só mais uma compra de algo. Ele não pode ser só mais um serviço que a pessoa foi lá e fez aquele serviço. É a hora de você marcar esse cliente com bons momentos. Olha, Então adorei. aí está a experiência do cliente. E o fim é quando aconteceu algo de ruim nesse momento que talvez você não conseguiu fazer a entrega, que existe um pós-vendas, né? Vamos dizer. E Entendi. ali é o risco, né? Que muitas empresas pecam, porque ela consegue trazer muita gente, ela faz a venda, mas ela não cuida de um Aí é pós. onde elas mais erram, então. É onde elas mais erram, porque ela consegue trazer, ela consegue muitas vezes vender, muito comum, né? Assim, acaba vendendo meio que igual todo mundo, mas aí ela peca mais ainda quando ela não faz o pós-vendas dela. É quando ela não consegue acompanhar esse cliente, quando ela não consegue ver se a entrega ocorreu de forma justa, da forma clara. Se esse cliente ele realmente ficou feliz ou se ele teve problema, você conseguiu resolver o problema dele? Você
usou de forma E acredito que personalizada, muitas empresas nem têm essa outra parte do processo todo que você está falando, né? é, é Fica ali um, só naquela entrega e esse gran finale é a hora não que as pessoas existe. vão para sites, né, que tem por aí, que acabam ficando Verdade. denigrindo a reputação das marcas, né? Então, esse site ele veio muito mais por isso, porque empresas não cuidam também do seu interno, né? Não generalizando, mas assim, precisa ter esse cuidado com esse cliente. Então, Sim. essa é uma fase da experiência do cliente. E eu falo que a fase feliz é a fase que você fideliza, né? A Ah, isso é fase em que você importante. fideliza. Por quê? Ficar buscando cliente o tempo inteiro, a gente sabe que é caro, né? Não dá para a gente ficar o tempo inteiro indo Uhum. atrás. Se você ficar indo atrás e perdendo, indo atrás e E perdendo, você perder é mais está caro ainda. abrindo, né, a torneira e Uhum. deixando embora aí o seu É mais dinheiro. caro ainda. Então, eu trabalho também, e a experiência do cliente está nisso. É como você fideliza esse cliente. Lembra lá, engajou, vendeu, entregou a promessa e acompanha. Uau. Conversa com ele, acompanha, vê se está tudo bem, se você precisa, vê E se o parece ser produto um passo a dele passo muito simples. parece, mas na Muito simples. prática, muita gente se Muita pecam, gente né? se perde. Se perde, não consegue fazer, porque eu também entendo muito isso, né? Porque existem empresas que têm um volume, talvez, ali, né, de vendas, de clientes e volume de ações a serem feitas internamente, Uhum. que é muito pratinho para equilibrar. E aí ela precisa de pessoas que conhecem para poder ajudá-la a cuidar disso, né? É a hora que você É a entra. hora que É a eu hora que entro, você entra. é a hora que eu E o entro para apoiar. saque, Alex? O que você pode falar do saque? Assim, como a gente pode transformar o saque num verdadeiro time assim que gere valor? Eu gosto muito, né, disso, porque assim, o time do saque, o time de suporte, o time de atendimento, né, seja lá como as pessoas chamam essa área, mas eu acho que é uma das áreas mais importantes da companhia, porque é a área que está ouvindo o seu cliente. Ela tem muita informação. Ela muitas vezes, esses colaboradores, muitas vezes até sabem ou te dão até ideias de como resolver o problema interno da empresa, tá? Nem só o do cliente, porque a do Olha, cliente eles resolvem o tempo inteiro. Mas eles têm informações de como resolver talvez um problema no sistema, que muitas vezes é o que está deixando o cliente infeliz. o que vai resolver É o tudo. que vai resolver tudo, ou do aplicativo que ele está utilizando, que está dando uma jornada ruim para ele. Enfim, é a área que tem mais informações. Então, eu sempre trabalhei muito com essas áreas, ouvindo esses colaboradores, dando a oportunidade deles, de eles trazerem, né, esses dados para que a gente pudesse saber também deles e deixar eles darem sugestões. E, além disso, de valorizar o trabalho deles e mostrar para eles que o trabalho deles é importante, que o trabalho deles é essencial para a companhia, mas também eu gosto de mostrar para eles que esse volume de atendimento que eles atendem não é o 100% da empresa. Por quê? Uma área que está o tempo inteiro só recebendo esse pós-venda, só recebendo esse suporte, esse saque, ela automaticamente tem esse sentimento de que a empresa está muito ruim, de que a empresa tem muitos problemas. Mas É por quê? verdade, porque ali, né, Só está recebendo só tá isso, né? recebendo o negativo. Vamos, 99%. faz todo sentido. Os outros 1% muitas vezes é um Uhum. elogio que vem aqui ou ali, ou alguém perguntando outras coisas, né? Mas geralmente 99% é para resolver algo, né? Para falar de algo que não funcionou, enfim, É problema. é problema. Então eu gosto de valorizar e mostrar para eles os outros números. Eu falo, ó, esse volume que vocês atendem, ele representa X% do todo. Para ele também ter a noção de que não, a empresa não está mal das pernas, a empresa não está quebrada, a empresa não tem só problema. A empresa está muito boa, mas ela vai ficar melhor ainda se eu te escutar e você me ajudar a resolver esses problemas que você tem ouvido todos os dias. Olha, você cuida ali tanto da liderança quanto da equipe Isso. da liderança. Eu cuido dos processos da área, eu cuido das pessoas, né? Do treinamento dessas pessoas, de como atender o cliente, de como fazer, de que ela tem que fazer para ela também ser uma pessoa que goste de pessoas e goste de atender e resolver problemas. E eu cuido também Olha, dos supervisores, dos coordenadores, de ajudar eles a fazerem a gestão, de ajudar eles também a saberem como eles podem crescer na carreira deles muito ou bom, migrar de muito carreira. bom. E já que a gente tá falando disso, o que que um líder de relacionamento precisa ter, né, para ser mais relevante? Primeiro de tudo, gostar de pessoas.
porque É eu o já encontrei muita principal. coisa pela frente, tá? Então, Eu por isso que eu imagino, ratifico eu isso. imagino. Então, primeiro de tudo, o líder ele precisa gostar de pessoas. O segundo, ele precisa ter empatia, porque ele saber que em algum momento ele também saiu daquele outro lado. Mas ao mesmo tempo ele também precisa ser firme em algumas coisas, porque ele precisa ter uma postura ali de respeito, que as pessoas também tenham um respeito com ele. Porque em muitos momentos ele vai deixar aberto para o seu colaborador, o seu liderado, participar, trazer ideias e tudo mais. Mas a gente sabe que pessoas muitas vezes se acomodam e acabam, né, fazendo algumas coisas de errado no dia a É dia. verdade. E esse líder também tem que ser firme, ele também tem que agir com respeito, conversar, gostar de aplicar feedback, gostar de receber também, né, feedback, e estar junto ali com esse time. Então, primeiro de tudo, ele tem que gostar de todos esses pontos aqui, para ser um bom líder, que é o Que é o principal. principal. E você já desenvolveu times do zero. Como Já. que você faz essa escolha de Olha, talentos ali? essa Desenvolver, né, na verdade, é, o talento, porque às vezes o talento tá ali, só não foi desenvolvido ainda. nós tem inúmeras histórias aqui, passou. Ah, eu adoro ouvir história. Passaram várias, mas eu vou contar da experiência da qual eu montei do zero, que foi da Netfarma, né? Eu montei o time do zero e assim, eu tinha que saber qual era o perfil de pessoas que eu tinha que trazer para lá. E foi uma época em que eu tive que fazer muito benchmark de mercado para ver como que outras empresas faziam também isso. Então, tinham poucas empresas na época vendendo medicamentos online, né? Fui para alguma delas, né? Para procurar saber como que eles faziam e tal, e identificar qual era o perfil de colaborador que eu tinha que trazer. Ali, então, assim, o primeiro de tudo é entender a estratégia. Qual era a estratégia que a gente tinha que ter para selecionar as pessoas? Eu tive que ir atrás de pessoas que gostavam de saúde, da área da saúde, da área de medicamentos. Então, eu trouxe biomédicos, Nossa, bioquímicos, trouxe gente de enfermagem, que estava cursando técnico de tem que ter enfermagem, uma visão bem ampla. para ter essa visão da saúde, né, da pessoa, porque são pessoas que geralmente gostam do cuidado de pessoas Sim. e gostam dessa parte mais, né, da biologia aqui, do humano, né? Então eu fui atrás disso. Depois disso, também tive que ver pessoas que gostavam de falar, de tratar de problemas, de resolver problemas. Porque também não adianta você trazer e a Que pessoa não gosta. desafio, eu já estou imaginando, Ale. É isso. Então, assim, você tem que mesclar tudo isso. Que gosta de pessoas, que trabalhasse perto, porque eu estava lá em Barueri. Então, Nossa, assim, era um lugar bem distante de trem, dessas coisas. Então, tinha que ser um local em que também fosse fácil acesso. Pessoas que gostavam de estar estudando. Então, assim, é estratégia. Você tem que ir montando, e dá para achar. dá para achar. Quando você tem, você coloca num planejamento o que que é que você precisa, você começa a traçar o perfil. Depois de Entendi. traçado o perfil, você vai atrás para procurar e buscar, né? E aí é seleção mesmo, aí é muito conversar, escutar, tentar. E como eu já faço isso há um tempo, você começa a pegar, né, nas Aquele pessoas feeling, aquela. aquele feeling que a pessoa vai falando, você fala, não sei isso daqui. Nossa, aquilo lá acho que ela tem mais para entregar, deixa eu perguntar mais. Sabe assim? Então você já começa a trazer, porque a gente já vem. Eu falo que quem lida com pessoas, a gente já vai trazendo pra gente já esse Fica feeling. muito mais fácil. E você já teve, assim, um desafio, assim, uma lição dura que você aprendeu aí nessa jornada liderando, né? Tendo que fazer toda essa liderança de equipe. Já. Já errei bastante também, né? De verdade. De novo, né? Eu fui ser líder com 20 anos de idade, então fui muito nova, né? E aí eu tive que aprender muito. E aí você me traz a recordação de uma das vezes em que eu tinha ali no meu time e eu era uma, né? Eu comecei a ser muito. Não sei se vocês lembram quando a professora colocava a gente para ser o monitor da sala. Nossa! Eu fui mais ou menos isso, assim, logo quando eu virei líder, sabe assim, você então, ó, vou pôr seu nome aqui. E você Você tá chegando. gostava? Eu gostava, só que era errado, né, essa forma. Sim. Mas a gente vai aprendendo. Então,
Eu tive pessoas perto de mim que foram me ensinando muito, foram me moldando muito, né? Minha primeira gestora, assim, eu falo que eu carrego ela no meu coração, assim, na minha memória, né, vou levar comigo, porque, assim, realmente a Cirineia foi uma pessoa, assim, que me ensinou demais. Mas dentro, né, dos meus erros também, que a gente tem que falar, eu tive dentro do meu time pessoas que passaram por separação, né, na vida, estava se separando, divórcio, Porque aquele negócio. acontece, isso é natural. Acontece, só que eu não tinha tido experiências nesse sentido e como eu Entendi. estava vindo com esse dessa forma minha mais rígida, eu não estava olhando. Então, assim, a pessoa falava assim: "Ah, eu preciso sair mais cedo para levar meu filho na escola". "Não, não pode, não", sabe aquele negócio? "Ah, eu Entendi. cheguei Era mais mais tarde". general, Eu era assim. muito general, vou confessar para vocês, né. E Tudo a aí gente vai dentro disso aprendendo. vai, graças a Deus, né, meus últimos colaboradores acho que ficaram mais felizes dos últimos anos. Mas no começo eu tinha muito isso. E aí eu lembro que eu tive uma colaboradora que teve um divórcio, e ela chegou naquele dia para mim e falou assim: "Olha, Alessandra, eu preciso sair mais cedo, porque eu tô me divorciando e eu vou ter que ir para casa para tirar as coisas", enfim, fazer lá o processo dela, que ela ia ter que separar as coisas dentro de casa. E aí eu peguei e falei assim: "Tá, mas assim, você vai sair que horas?" Tipo, fui dura, sabe assim? "Vai sair que horas?" Eu não quis escutá-la, eu não quis me envolver. Entendi. E aí, depois passou isso, tal, né, e foi essa menina tadinha, né, ficou nesse Tudo são sentimento de mim. É, experiências, não tem são. jeito. E que bom que você aprendeu. Que bom. Que bom, porque tem gente que não aprende. Tem gente que não aprende. E aí eu falo que, assim, como os anos vão trazendo também pra gente experiência, nossa vida, Maturidade. maturidade, porque eu passei por algo semelhante e aí quando eu passei eu me lembrei dela. Olha, E aí eu é a pensei, eu falei vida, né? assim: "Nossa, como eu fui", e assim, nos meus pensamentos eu pedi perdão para ela, né, porque eu não tinha mais contato com ela, porque realmente eu vi o quanto que a gente não precisa disso, né. Não. A gente não precisa ser tão duro, a gente precisa ser empático. Então por isso que eu falo, o líder tem que ser empático, né. Dentro aqui dos temas, o líder tem que ser empático. Sim. Ele tem que entender a dor do outro, ele tem que estar junto. É claro que ele não vai abrir mão o tempo inteiro, porque a empresa precisa dar lucro. Mas assim como você, o líder vai aprendendo ali no dia a dia também, com as É, experiências, né? Com com conhecimento, que é o conhecimento. mais E importante. assim, antes, né, a gente virava líder, a gente virava supervisor, virava gerente e ninguém te treinava, né? Não tinha mentoria para Não tinha nada. mentoria para nada, ninguém te ensinava, não dava tempo. Você entrava, senta aqui, ó, hoje você é supervisor, senta aqui e vai. E aí o que que a gente fazia? Copiava o outro. Principalmente porque era mais industrial, não era serviço. Então a indústria já tinha essa rigidez. Já. É, também tinha isso, né? Também tinha isso. Essa rigidez do horário, né, de Sim, almoço, não sei o quê, de sim, café. Então, isso daí antes ninguém te ensinava, a gente copiava o outro. Então a gente copiava o nosso gestor que foi assim com a sim. gente. Então isso trouxe para Era mim por cópia, realmente. era por cópia. Era por cópia. E hoje a gente tem muitas, né, experiências aí para dizer, novas pessoas, e hoje eu mentoro profissionais para apoiá-los nesse momento Olha, deles de vida. que É, virada, adorei. E a gente falou de relacionamento, e tem o atendimento também. Qual que é a diferença dos dois? A gente está falando de relacionamento, mas tem o atendimento. E por que que isso importa? muito boa. Relacionamento, eu gosto de pensar assim, a gente não se relaciona com aquelas pessoas em que a gente não fica num relacionamento que é tóxico. A gente não fica num relacionamento em que você não é ouvida, que você É, não é amada, que você não tem empatia naquele local e que você não consegue fazer trocas. A gente não fica num relacionamento na nossa vida assim. pode É, até ficar um tempo, mas não dura. a gente não consegue Não segurar, consegue. né? Então, e o relacionamento nas empresas é a mesma coisa. Se você não se sentir único naquela empresa, como um cliente único, personalizado, que você tem um valor para aquela empresa de verdade, então você não fica naquele local. Então, isso é relacionamento, que é o que as empresas precisam buscar cada vez mais. A Entendi. gente, como empresa, precisa buscar cada vez mais esse relacionamento, se relacionar com o nosso cliente para que a gente mantenha esse contato, para que a gente trate nosso cliente como único dentro da nossa empresa, que você entregue realmente o serviço para ele único, o produto único para ele. Isso é relacionamento. Atendimento é só você
chegar alguém lá, atendimento a gente tem em vários lugares, até na feira a gente tem atendimento, né? E Entendi. olha lá que tem feirantes que faz um atendimento com um relacionamento muito bom, Ah, tem, não tem é? sim. Então é isso, a gente precisa trazer um relacionamento com um atendimento embutido dentro dele. Então, é o relacionamento que é o grande diferencial Isso. do atendimento todo, de tudo que você faz ali. O relacionamento vai te levar à experiência. Olha Olha, como que ele é. gente, dica de ouro aqui, de milhões, Dale. É, o relacionamento ele gera esse atendimento que você busca e te traz a experiência. Então, esse relacionamento é fundamental, é o coração. É o É coração o da empresa, coração. é o coração da empresa, é o É o- relacionamento, é o que vai fazer o seu cliente ficar com você. Entendi. Claro, gente, que aí a gente vai para preço, produto, enfim, né, outras Aí coisas. tem milhares de Mas processos aí tem também. outros processos juntos, né? Mas aqui a gente está falando de algo que realmente a gente toca com a emoção, né? Que a gente toca com o ser da pessoa. O eu sou único para aquele local. E nesse relacionamento, tem algum assim, algum script, alguma abordagem que você pode falar que converte mais? Olha, eu acho que hoje a gente tem que até sair um pouquinho desse script, né? Que Olha. muitas empresas antes usavam esses scripts. Ah, faz assim, atende desse jeito, faz assim. Não. Eu já trabalhei em empresa assim. É, porque você fica engessado, Fica né? engessado. E aí fica robotizado, né? Aí parece que você está sendo atendido por um robô e não por uma pessoa do outro Verdade. lado. Então, acho que o primeiro de tudo é você ter ser humano realmente para você ter esse atendimento com esse cliente, com essas pessoas, e você transformar essa sua forma de reter cliente nisso. Então, assim, como reter cliente, como você fidelizar cliente, como você vender mais é você realmente ser único naquilo que você está fazendo com o seu Sem jeitinho. forçar, ser forçado. Sem forçar, ter o seu jeitinho. É lógico que existe algumas técnicas que a gente coloca ali para que a gente consiga ter um poder de persuasão, para que a gente consiga ter um poder de conversão, mas isso tem que ser leve. Eu vejo muita empresa que impõe isso daí de uma forma que fica tão dura. E hoje a gente sente. Hoje a gente É sente, porque isso. se a gente vai ali em uma que já dá essa experiência, já dá esse relacionamento, a outra a gente sente. É isso. Então, assim, existem inúmeros, né, exemplos aqui que a gente pode trazer. Mas, assim, muitas vezes você vai num fast food. Você chega no fast food, hoje eles estão até por totem, né? Quase não tem gente Sim. para te atender. Mas eu fui da época do fast food, por exemplo, que você oferecia uma sobremesa, né? Eu É trabalhei verdade, em hoje um dos tá bem fast foods. diferente. E aí você oferecia a sobremesa. Você quer uma sobremesa, né, também? E você via que a pessoa comprava a sobremesa só porque você ofereceu. Mas muitas vezes ela Olha, tinha esquecido que ela tinha que comprar verdade. a sobremesa. É mais ou menos isso nas nossas técnicas que a gente utiliza hoje de vendas. Você está vendendo o seu produto, o que que você está agregando? Você está conhecendo o seu cliente? Fazendo um relacionamento? Então, tem algumas coisas que fazem com que você venda com retenção e fidelização. E nessa sua visão, né, tão ampla que você tem de experiência com o cliente, tem algum detalhe, alguma coisa que faz o cliente voltar e ainda indicar para outras pessoas? É o conjunto disso tudo aqui, mas assim, principalmente é o como você fez ele se sentir naquele local. Como você saiu daquele local de novo, a experiência entra. Então, assim, um cliente, ele não vai indicar aquele local para um amigo ou para um familiar, que a gente fala, né, que é o NPS. Ele não vai indicar para quem ele não para quem um serviço que ele não gostou ou um produto que ele não gostou. Ele não vai falar. Ou aquele que foi mais ou menos. Ele também não vai, porque ele corre o risco de talvez indicar aquele que foi mais ou menos, e esse amigo dele fala: pô, você me indicou aquele lugar e não era tudo aquilo, hein? E ele fala: poxa, desculpa. Então, assim, o como você faz com que esse cliente seu te indique é quando você fideliza ele para você, para sua marca, para o seu negócio. Você Entendi. fidelizou, você tem a certeza que você tem um cliente que promotor, que a gente chama, que vai falar de Ai, você quando a para outros gente tem esse lugares. cliente promotor, é maravilhoso, Isso mesmo. que é o marketing ali, o melhor Boca a marketing que boca, tem, né? até hoje. Não vai É existir que hoje em dia outro. eles inventaram outros nomes, né? Mas é o marketing boca a boca que a É, gente fala de anos que e já anos se usa há atrás. muito tempo. É, Falei, como a gente transformar uma experiência ruim em encantamento? é um grande desafio, mas é um momento primordial
da jornada do cliente que a empresa tem a oportunidade de reverter. É mesmo? Porque é difícil receber aquele feedback ruim. É, mas eu falo que a oportunidade que a empresa teve, porque o cliente parou para falar, ele parou para te dizer que não foi bom. Se ele parou para te falar que não foi bom, que ele não gostou, que ele quer que você melhore, é porque ele ainda está afim de um relacionamento contigo. Ou pelo menos tem um fiozinho de esperança. É uma É uma oportunidade. oportunidade que você tem que escutar, acolher aquilo que você está recebendo do cliente e transformar no mesmo momento. É resolver o problema rapidamente, né? Se tem um problema para ser resolvido, resolva rapidamente com o cliente. Entregue o que precisa ser entregue, dê o desconto, enfim, eu não sei o que é, mas assim, você precisa no seu negócio entender como você resolve esse problema com seu cliente rápido. Tem que ser Resolveu? Tem rápido. que ser rápido. Tem que ser rápido e tem que ser transparente. Você tem que assumir para o seu cliente que teve um erro. Você tem que pedir desculpas por Tem isso. gente que simplesmente não dá retorno. A Aí que gente está o vê muito problema. isso, Aí né, é onde a gente nas perde redes cliente, sociais. né? É onde o cliente vai embora e escolhe outra pessoa para ser atendido, Que né? prefere ali escolher só os feedbacks positivos para responder. Que é um grande erro, né? Porque por que que você quer só escutar coisas boas? Você tem certeza que a sua empresa está boa? Você Olha, tem certeza que você não tem nada para melhorar no seu negócio? Escute o seu cliente, porque isso daqui vale ouro, gente. A voz do cliente vale ouro. É nela que tem todas as informações para você trazer para dentro da sua casa, da sua empresa e melhorar os processos, melhorar o seu sistema, melhorar o que precisa ser melhorado. Através dele, muitas vezes você identifica, às vezes até colaborador, talvez, que está fora ali da cultura. Você identifica problemas dentro do sistema que você está entregando, sistema de aplicativo, coisas assim, que está fora do que você estava esperando entregar. Então, por é isso que verdade. você precisa, ou até fornecedores, quando a gente contrata, né, um outro fornecedor para fazer um serviço, Sim, porque a gente também não é 100%, ainda mais quem depende de fornecedor. isso mesmo. Então, vamos trazer aqui um exemplo de uma loja online. Não é ela que vai entregar, ela contrata um fornecedor para fazer a entrega. Sim, E a gente sabe que temos muitos problemas de entrega logística no país, né? A gente sabe já disso. Então, o cliente, a gente não pode transferir esse problema para o cliente. O cliente, quando veio na sua loja comprar, ele não foi lá falando assim: ah, eu quero um problema para mim, vou lá comprar. de jeito De nenhum. jeito nenhum. Ele está indo comprar porque ele escolheu você, escolheu o seu site, escolheu o seu negócio e quer aquele produto. Ele tem um desejo por aquilo. Ele está com uma expectativa. Se E você não. alta. E alta. E se você não atende essa expectativa desse cliente, ele se frustra. E como você resolve isso? Resolva rápido. Ah, não adianta você falar que foi o seu fornecedor que não entregou. Não, ninguém quer saber disso. Resolva o problema. Entregue para o cliente aquilo rapidamente, o produto dele que talvez esteja atrasado, não sei. Ou mande algo a mais para esse cliente. Pergunta se solucionou o problema depois de você ter tratado. Dá um tempinho. Pergunta: tá tudo bem? Recebeu? Me desculpe, a gente errou, mas a gente já tratou internamente, a gente já corrigiu os processos, né? E não é só de boca para fora, corrige os processos também, né? Mas entre lá, faça isso com o cliente, faça esse retorno para o cliente. Depois Isso que disso, você falou dos processos, te interrompendo um pouquinho, é fundamental para não acontecer de novo. por isso que eu falei, volte e realmente resolva o problema. Mas Sim. com o cliente, você precisa tratar, você precisa resolver o problema, entregar o que foi prometido e depois constatar com ele que foi resolvido. Pede desculpas por isso. E aí sim é a hora de você encantar. Mas enquanto você não resolveu, não adianta encantar, gente. Eu vejo muita empresa falando: ah, é hora de encantar. Gente, não, resolve o problema. Faz o que você tinha que ter feito antes, que você não fez. Resolve. Resolveu? Tem certeza que resolveu? Conversou com esse cliente, pediu desculpas? Aí sim é hora de você encantar. Encantar como? Não sei, de repente você mandar alguma coisa para aquele cliente, de repente você só ligar e se desculpar realmente. Eu não sei como que no seu negócio você pode. Cada um, aí a gente tem que entender E cada cada negócio. cliente é um E cliente também cada cliente não diferente. dá para copiar, né? Não Então, de dá. repente, o que eu encanto você não é a mesma coisa que vão me encantar. Então, a gente precisa entender o cliente, o seu cliente. Feito isso, volta para dentro de casa e resolve seu problema com o seu fornecedor, com o seu processo logístico, com o seu site. É aí que está o grande momento da gente aproveitar esse feedback do cliente para a gente arrumar a nossa empresa, para a gente arrumar os nossos processos. E rápido. E a gente só vai crescendo com isso, a gente só cresce.
só cresce. Só cresce. A gente deveria agradecer, na verdade, É quando o cliente dá o verdade. feedback, É né? verdade. Deveríamos agradecer. E outra coisa que eu vejo muito por aí é gente pedindo pesquisa, né? Faz essa pesquisa, mas dá nota 5, dá nota 10, né? Ainda tem isso, Lê? Olha, eu tenho visto muito e que me corta o É. coração, porque assim, isso é muito ruim. É muito ruim para a empresa e ela não está percebendo, né, isso, porque ela não está resolvendo nenhum problema. Não vai adiantar nada ela ter uma nota muito boa publicada, sendo que todo mundo vai olhar para ela e vai saber que ela não é boa desse jeito. Olha. Então, infelizmente, né, os clientes, nós clientes, não devemos seguir nesse formato que as empresas têm pedido. Temos que dar o feedback sincero, realmente, para aquela empresa melhorar, né? Se a gente tiver a fim de dar o feedback, dá o feedback verdadeiro, seja bom, seja ruim. E só vai aprendendo, não tem como ser falso nisso, não Não, tem não como, tem. não tem como. E você, Ale, você construiu aí um posicionamento profissional Sim. nas redes. Como você gerou essa autoridade aí fora do crachá? Olha, foi muito, acho que eu tenho muito agradecimento, né, a todo esse percurso, essa minha jornada de empresa, né, nas empresas, na CLT e tudo mais, porque isso me transformou na profissional que eu sou hoje, né? Nas entregas que eu sou hoje, nas experiências que eu tenho hoje, em tudo que eu pude acrescentar em cada um dos trabalhos que eu passei, para o que eu posso fazer hoje, o que eu posso entregar. E aí a autoridade que eu trago hoje é muito de toda essa bagagem que eu tenho da Ale Palermo, da profissional que fez tudo isso e continuo entregando com a mesma excelência para todos os meus Que clientes que hoje me maravilha, contratam. que maravilha. E você fala muito da trajetória até lá nas suas redes, né? E você está aqui também falando do podcast na sua trajetória. Qual a importância disso também no LinkedIn e no Instagram? Gente, é a sua marca, a sua cara é sua marca, né? Então, assim, seja você um empresário, seja você um dono um microempreendedor, seja você uma pessoa, um profissional que está trabalhando dentro de uma empresa, todos nós temos que cuidar do que a gente está publicando, do que a gente está colocando. Então, como você está posicionado no LinkedIn? Como que você está posicionado no seu Instagram? Se você tá ali com uma foto bacana, se você está com algumas frases ali essenciais, se você está colocando realmente as suas experiências de forma clara para que as pessoas encontrem você. Então, assim, depende também do negócio em que você está buscando, eu consigo ajudar esse profissional. Em cada momento. Então, se é um profissional que ele quer trocar de trabalho, ou ele quer galgar, né, mais profissões ali dentro do que ele já está Olha, tá na fazendo, está em transição. transição, eu apoio com ele também nessa olhada do LinkedIn, como que ele está e tal, para ele se reposicionar. Quando é um empresário que ele quer só mostrar a autoridade dele, eu apoio ele também para ele se impor ali no LinkedIn para que ele mostre esse empoderamento Nossa, dele, esse adorei. posicionamento dele. E quando a gente fala de Instagram, eu sei que todo mundo tem, muitas pessoas têm muito pessoal e tudo mais. Mas se a gente trabalha com Instagram e a gente também tem a fonte de renda através dele, e a gente tem um pessoal, tem um particular, a gente precisa cuidar disso. E eu Tem que ajudo. ser junto, profissional e pessoal. Não dá para deixar de qualquer jeito, eu É acredito. isso, você está sendo visto. Ah, mas o meu LinkedIn o meu Instagram, perdão, o meu Instagram é fechado. Tá, mas como que tá isso? Então, eu ajudo também nessa forma da gente analisar e entender o que que vai ser melhor. Se vai ser melhor realmente você deixar o seu fechado e trabalhar só com o seu profissional, se vai ser melhor você unir, se vai ser melhor Entendi. você tirar um e deixar só o outro, porque muitas vezes você é muito forte no seu e o da sua empresa não é. Então, o que está faltando? A gente vê grandes empresários hoje em Verdade. dia, né? E não passa aquela autoridade, É né? Não tem isso, jeito, não Ale, tem. não tem. Então você ajuda nesse posicionamento estratégico. Ajudo nesse posicionamento estratégico deles também no Instagram, no LinkedIn ou em outras mídias, né, que talvez eles queiram também. Porque isso tudo não é só ali dentro da rede social, né? Também tem a postura, o como que ele está tratando, o que que ele está fazendo, quais os ambientes que ele tem frequentado, como que ele quer ser visto, né? Então, Passa assim, realmente a imagem que ele deseja passar. é isso. Isso traz resultados muito importantes, né, Lê? Traz. Com quem você anda, né? Existia um ditado que minha Sim, mãe sempre me dizia, né? Me diga com quem tu andas, que eu te que eu te direi direi quem quem tu és. és. E eu acho que serve isso para toda a nossa vida. Mesmo hoje, né, a gente já adulto e tudo mais,
É a mesma coisa. Com quem que você anda? Porque com quem você anda, você é 50% daquilo. Você também traz para você aquilo com quem você está andando. Então, quais os ambientes você está frequentando? Poder da ambiência é tudo, eu sempre Poder da falo. ambiência, é isso Eu sempre mesmo. falo. E como funciona a sua mentoria com as empresas? A minha mentoria com as empresas, eu faço um primeiro diagnóstico, né, para elas. Faço um primeiro diagnóstico para mostrar onde que eu já identifico pontos em que a gente precisa já trabalhar, que são as oportunidades que a gente tem ali de trabalhar em pontos de vendas, em pontos de pós-vendas, em pontos da área de atendimento ou até de processos. Feito isso, né, a gente trabalha junto e entender em qual deles ele quer trabalhar primeiro. E aí é onde eu Entendi. entro para poder apoiá-lo ali. Muitas vezes tem, até a aplicação de sistemas que precisa entrar, olhar como que ele está se posicionando também no WhatsApp, se ele utiliza isso como ferramenta de vendas ou não. Então, eu apoio essa empresa em todos esses segmentos aqui, para a gente olhar um diagnóstico de vendas, onde que ele está, como ele está sendo posicionado, como que ele está apresentando para o mercado, onde que ele está presente, no Google My Business, no WhatsApp, no Olha, Instagram, fantástico. tudo isso daí. Depois, como ele recebe isso tudo? Porque não é só você sair falando que você vende. Depois, vai todo mundo te procurar. Você tem Sim, capacidade? Então, eu te tem que ajudo ter com uma esses estrutura. processos. Te ajudo com esses processos, desenhar processos, entender como que você vai fazer para entregar isso. E também toda a parte de atendimento do seu cliente, para poder entender se a gente precisa ali também melhorar na parte de falar com esse cliente, fidelizar esse cliente e tratar também ali na recompra, né? Como a gente faz um remarketing com esse cliente, Adorei. de recorrência, É né? super completo, muito detalhado. É difícil às vezes, né, prestar atenção assim no quanta coisa tem, mas gente, quando a gente fala de cliente e dentro da empresa, cliente todo mundo precisa. E aí é o ponto em que eu entro, eu te ajudo a atuar desde a venda, desde você buscar o seu cliente, na sua venda dentro de casa, no seu pós-vendas, na sua fidelização, na sua recompra. Então, em todas essas partes precisa ser cuidada, porque senão você, de novo, tá com a torneira aberta, deixando o seu dinheiro ir embora. E para quem quiser te contratar, como pode contratar todo esse seu trabalho maravilhoso, Ale? Pode me buscar, né, eu tenho o Instagram, 10p, underline, soluções estratégicas, ou se também quiserem me buscar no LinkedIn, Alessandra Palermo, vocês vão me encontrar lá também. E eu também acabei esquecendo de dizer, mas ainda é muito importante, né? Dentro dessa minha trajetória, o ano passado eu fui convidada para ser coautora de um dos livros de Mulheres na Inteligência Artificial. Uau, que novidade maravilhosa! Isso. Por quê? Porque toda essa minha trajetória de automação, de sistemas, né, misturar tecnologia com negócios, me trouxe também aí um pouquinho mais de autoridade para falar desse tema. Então, né, o livro, Gente, eu vou pegar para quem aqui. gostaria também, Qual que é o nome do livro? Mulheres na Inteligência Artificial. É o Nossa, eu primeiro já livro. adorei essa capa, que lindo! Eu sou uma das coautoras, tiveram ali de 30, 35 coautoras. Eu sou uma delas, né? Esse livro está Parabéns! riquíssimo, inspirador, assim, para quem quiser saber mais, então também podem buscar. Parabéns, E me adorei. encontrarem ali para a gente poder falar mais, né? Trazer mais informações também. Estou à disposição para mentorar, para treinar, para palestrar também. Também Você faço faz pequenas. palestras que eu Faço já vi. palestras para times, faço palestras para empresas de determinados temas. Então, também estou dentro desses, Muito todos esses bom. skills. E quais os próximos passos, Ale? Você como estrategista aí de experiência com cliente. Agora eu estou estudando psicanálise, porque eu quero agora entender um pouco mais a mente do humano, né? Do ser humano, porque eu entendo que relacionamento, cliente, pessoas, a gente é muito complexo. Então eu estou estudando agora para eu poder trazer um pouquinho mais disso tudo para as minhas mentorias também, Olha, para eu ajudar adorei a meus mentorados novidade. com isso. Sempre ganhando conhecimento. Sempre estudando, tem que, né? Não podemos parar. E agora chegou a hora aqui do podcast que eu quero fazer um bate-bola com você, Ale. Hum, Você está preparada? vamos lá. Ai, meu Deus, deixa eu só me arrumar. Um livro que todo líder de atendimento deveria ler. Olha, tem um livro que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Gosto muito desse livro, Já ele é muito gostei. leve, ele mostra muito assim a forma como você pode ser feliz não só do seu sucesso, mas para sua vida, para o seu trabalho e para tudo mais. Que dica maravilhosa.
Já peguem aí o nome do livro, meninas. Como é que é o nome do livro? Pode repetir? O jeito Harvard de ser feliz. Adorei. Isso. A pior experiência como cliente que você viveu? Olha, eu tenho algumas. A pior Acho que experiência foi uma experiência em que eu tive que eu perdi um voo. E eu perdi o voo, mas assim, eu ainda estava em tempo de entrar no voo. Só que a menina, a comissária, ela fechou a porta e não deixou eu entrar, eu passar. Eu vi que estava todo mundo do outro lado do vidro, mas ela não deixou eu passar. Nossa, Então, assim, foi a pior experiência. Eu falei para ela, eu tinha que dar uma palestra em outra cidade, eu tinha que estar lá naquela outra cidade dentro de 4 horas, você tá de e ela não me brincadeira. deixou passar por pura, assim, vontade dela. E eu fiquei muito triste, porque ela não entendeu. Eu tentei explicar para ela, Você tentei tinha falar, todos esses compromissos tinha, agendados. não era algo que eu ia interferir na companhia e tudo mais, mas ela simplesmente falou: não, acabou, já fechou, não vamos entrar. E eu fiquei muito triste nesse dia. Uau, Eu tive que sair de um aeroporto e ir para outro aeroporto para pegar o voo em outro que aeroporto. loucura. O cliente sempre tem razão? O cliente tem a razão dele e a empresa tem a razão dela. A gente tem que escutar os dois lados para a gente conseguir entender como a gente trata o problema ou resolve o problema de uma forma muito mais rápida. Então eu falo, não, o cliente não, porque o cliente muitas vezes ele tem a razão dele, mas a empresa também tem a dela. Então a gente precisa ponderar e fazer com que a gente entre num senso comum. Entendi. E o atendimento ao cliente no Brasil? Ele tá piorando ou é que tá ficando mais exigente? O cliente está ficando mais exigente, porque ele tem tido melhores experiências e hoje a gente compara essas boas experiências e espera essas experiências de outros lugares também. E agora eu quero que você complete uma frase para mim. Hum, Cliente feliz é? cliente satisfeito. Olha, olha. Ai, Lê, eu adorei esse bate-papo. Quanta coisa boa que você trouxe aqui pra gente, falando de toda essa experiência que a gente desconhece todos esses detalhes. Você trouxe isso com muita clareza aqui para o Pode Café, para quem está assistindo. Fico super feliz que você também aí está atendendo, está enxergando os pequenos, porque a gente precisa muito disso. Eu já fiquei aí com vontade de contratar. Venho. E quem vem aqui no Pode Café ganha presente. Parabéns Opa, pelo livro também. Você está fazendo um ano lá da da 10P. 10P. Ano. Parabéns também. E vai ganhar aqui a nossa xícara do Pode Café. Ah, muito obrigada. Também quem presenteia sempre aqui as nossas convidadas sai daqui cheia de presente, tá? Se Nossa, que prepara. É a delícia. Cris. Ela é massoterapeuta, tá? Então ela Hum, cuida, ela te enxerga realmente ali por dentro, tanto a saúde quanto por fora. Eu falo que é além da massagem. A Cris, ela tem o verdadeiro dons nas mãos, tá? ai, Então você amo. ganhou aí uma massagem com desconto, inclusive fica Muito na Moca, obrigada. super perto também. Muito obrigada. E a doutora Ana Flávia está te presenteando aqui com uma plástica biofotônica. Eu já tive a oportunidade de fazer. Ela é dentista também, especializada em odontologia integrativa. Então, tenho certeza que você vai adorar. Inclusive, também fica na Moca, perto de você. Eu falo que é um momento Delícia. de autocuidado para gente. Que delícia, muito obrigada. Fico honrada. Muito obrigada a todos os presentes. Obrigado, E Pode também tem o, Café, o presente ali da da Contix, que eu contabilidade, vou te né? entregar. E é isso, Lê. Deixa eu colocar aqui, porque eu quero agora que você mande uma mensagem para quem está assistindo a gente. Claro. Pode falar o que você quiser. Eu quero deixar um versículo que para mim é muito importante, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Olha, Salmos 37, 5. E a gente precisa entregar, a gente precisa fazer a nossa parte, claro, mas entregar e deixar na mão de Deus para que ele nos direcione. E eu, toda a minha carreira, eu fiz isso, então eu queria deixar esse recado para todos. ai, Lê, muito obrigada por estar aqui no Pode Obrigada. Café. Eu adorei, eu quero você mais vezes Com aqui, certeza, conte comemorando comigo. muitas datas aí do seu negócio também. E Muito eu não obrigada. posso deixar de encerrar aqui sem agradecer a Audrey. A Audrey fez a minha maquiagem, fez a maquiagem dali. Você gostou? Amei, tô me sentindo aqui, gente. Ficou lindo, eu adorei, ficou super natural, do Ficou jeito que muito você queria, natural. né? Gostei muito.
E eu também quero agradecer a Midas Play, onde a gente está gravando aqui o podcast. A gente tem esse formato aqui, tanto na poltrona quanto na mesa, onde você se sente à vontade para você vir aqui contar a sua história. Já segue o QR Code que está aparecendo na tela. E também eu quero te convidar a participar de um grupo de network, onde as mulheres aí fortalecem o trabalho uma das outras, se conectam, são conexões genuínas que fazem toda a diferença para o seu negócio. Então, segue lá o Juntas no Sucesso para você ficar por dentro também e ter esse apoio que é fundamental. E é isso, gente. Eu quero agradecer quem ficou com a gente aqui até agora, quem curtiu, quem deu um like. Eu desejo para vocês aí ótimas experiências com o cliente, muitos cafés e conexões. Obrigada.